E hoje eu trago mais uma pauta bomba para vocês, meus amigos. Teria feito uma descoberta impactante. Ela teria identificado evidências de inteligências não humanas, e isso não em outro planeta, em outra galáxia. Sabe onde? Perto da Terra, debaixo dos nossos narizes. Ela teria feito essa descoberta, acolheu esses dados, e neste momento, essa história, esse rumor, tem aí impactado na internet, principalmente na esfera da ufologia, né? Está todo mundo comentando, fazendo vários vídeos, vários sites estão falando sobre essa descoberta e chegou até mim. E eu fui investigar aqui, para saber do que se trata, quem é essa astrônoma, quem compartilhou isso, e se isso tem algum fundo de verdade. Como eu disse, a astrônoma, ela realmente é respeitada, premiada e tudo mais. Então, vamos lá ver o que está acontecendo, né? Porque está todo mundo falando disso. Então, está aqui a astrônoma. O nome dela é Beatriz Villarruel. E ela pode, como eu disse no começo do vídeo, ter registrado evidências de vida inteligente não humana próximo da Terra, no nosso quintal, praticamente. Essa informação, galera, veio por meio de um vídeo publicado em 20 de julho de 2025 pelo explorador sueco Dennis Asberg, que é esse maluco aqui. Esse cara, ele está por trás da descoberta da anomalia do Mar Báltico, né? É uma estrutura que está lá no Mar Báltico, que se assemelha a um disco voador. Então, esse cara que fez o anúncio nas suas redes sociais, ele é amigo dessa astrônoma, e aí ele falou que ele viu os dados e ele está estupefato. Aqui nesse vídeo, ele fala que são coisas que nunca viu antes na história da ciência, que não é à toa que ela é perseguida, né? Porque falam que essa mulher é um tanto boicotada pela comunidade científica. Pois bem, então, ele falou aí no vídeo que a Beatriz teve captado esses dados científicos de fenômenos anomalos e algo está sendo preparado, um artigo está sendo preparado e ela mesma será responsável por esse anúncio. Então, está aí o vídeo, né? Vou deixar aqui embaixo a descrição, onde ele está bem, assim, chocado, segundo ele, por conta dos dados que ele viu. Porque a Beatriz, ela é perseguida por conta de algumas pesquisas que ela faz relacionadas à vida fora da Terra. E existe, né, uma certa resistência por parte da comunidade científica em investigar esse tipo de coisa. Então, algumas pessoas falam que ela é meio censurada, que ela é meio perseguida. E aí, esse cara fala, não é à toa que ela é censurada, porque ela fez uma descoberta que muitos vão querer calar, coisa do tipo. Pois bem, então, está aqui. Deixa eu ver se tem imagem da... Aqui está uma matéria da Suécia, né, onde ela reside. Está aqui, sobre esse suposto artigo que ela estaria escrevendo, com essa descoberta impactante, né? E quem é ela, né? Quem é essa Beatriz Villarruel? Bom, ela é especialista no estudo de transientes ópticos, né? Que são fenômenos celestes. Cadê ela? Deixa aqui a tela, né? Aqui. Então, ela é especialista no estudo de transientes ópticos, que são fenômenos celestes que surgem e desaparecem de maneira súbita. Alguns exemplos que a gente pode dar aqui são supernovas, erupções estelares e objetos de origem desconhecida, porque esse fenômeno não é completamente entendido. Ela atua como pesquisadora no Instituto Nordita, na Suécia, e lidera 2 projetos bem interessantes aqui. O Vasco, que não tem nada a ver com o time carioca, é o Venetian Appearance Search Twin Century Observations. E esse projeto busca objetos astronômicos que desapareceram misteriosamente em imagens de arquivo. Ela pega imagens antigas de captura do céu e ela fica procurando, usando inteligência artificial e outros recursos, estrelas que desapareceram, sem motivo aparente. Então, é um dos projetos que ela está inserida. E o ExoProbe, que investiga possíveis sondas extraterrestres no sistema solar. Então, por conta, principalmente desse segundo projeto que ela está envolvida, algumas pessoas meio que torcem o nariz para a coitada aqui da Beatriz, charada minha esposa. Bom, por suas contribuições, Villarruel recebeu prêmios da Academia Real Sueca de Ciências, olhem só, da Unesco L'Oréal, e realizou um TEDx, né, sobre busca por artefatos alienígenas. Então, ela é muito respeitada lá na Suécia, né? Não é uma galhofa, qualquer pessoa falando qualquer coisa aleatória na internet. Ela tem ali credenciais que dão autoridade para ela falar o que ela tem falado. E aí? Eu fui buscar aqui o caso mais famoso do qual tem o nome dela envolvido, né? E essa descoberta foi feita no Projeto Vasco, que eu acabei de citar. É o caso chamado de transientes múltiplos de 1952. O que foi que aconteceu? 9 pontos luminosos apareceram alinhados em uma única imagem astronômica capturada pelo telescópio Palomar, nos Estados Unidos.
Esses objetos não estavam presentes em registros anteriores e nem posteriores da mesma região. Como eu disse, ela fica vendo fotos antigas e fica comparando, né? Então, a equipe de Beatriz não conseguiu explicar o fenômeno com base em causas naturais conhecidas, o que gerou aí uma repercussão na comunidade científica alternativa. Comunidade científica alternativa são aquela galera da ciência que tem teorias mais radicais, por assim dizer, né? Então, começaram a se perguntar se seria alguma coisa artificial que teria feito esses objetos desaparecerem. Nem explica a imagem que está aqui na tela. Então, tá aqui, ó, esses objetos. E numa outra data, cadê eles? O que teria feito sumir todos esses objetos? Então, é isso que ela está investigando. E ela usou várias coisas naturais, de origem natural, para tentar achar uma resposta e até o momento ela não encontrou. Então, abre possibilidade para explicações mais extravagantes, né? Mas, voltando a falar dessa descoberta anunciada pelo Daniel, quando que ela vai fazer esse anúncio? Nossa, quase que não sai. Quando que ela vai fazer esse anúncio? Quando que vai acontecer esse artigo que está rolando? Bom, considerando os trâmites científicos, o processo de revisão desses artigos e tudo mais, a publicação oficial dos dados pode levar alguns meses até um ano. De 6 meses a um ano aí para serem divulgados, dependendo aí da revisão por pares do impacto da descoberta. Se for uma coisa muito maluca, vai ter uma revisão muito maior. Então, ele pode demorar mais. No entanto, na verdade, no cenário mais otimista, algo poderia ser divulgado ainda em 2025, que eu acho difícil. Mas é provável que aconteça só em 2026. Então, ela estaria realmente aí com dados que comprovariam a existência de inteligência alienígena, levando em consideração o estudo que ela faz, que são objetos que somem de maneira abrupta do céu. Então, esse artigo teria alguma relação com esse tipo de coisa. Estrelas que somem, objetos estranhos que somem. De repente, ela encontrou algum padrão que teria relação com inteligência. Subiu de um padrão que corresponde a algo inteligente. Mas ainda é muito cedo para se falar isso. A gente tem que ver o artigo. E, voltando a falar aqui do Daniel, o que é a anomalia do Mar Báltico? Bom, esse Denis, na verdade, Asberg, que fez esse anúncio nas redes sociais dele, tá aqui a anomalia. Bom, ele é conhecido por descobrir em 2011 a chamada anomalia no Mar Báltico. Eu cheguei a fazer vídeo em 2012. Olha só como eu dou tanto tempo aqui na internet sobre essa descoberta que ele fez. E, bom, para quem não sabe, essa anomalia seria uma estrutura submersa com cerca de 70 metros de diâmetro, localizada no fundo do Mar Báltico, que lembra aí um disco voador. Parece uma Millennium Falcon, né? Olha lá. Enfim, apesar de diversas análises, até hoje não há uma explicação definitiva para sua origem. Nos últimos anos, Asberg tem colaborado com Villaroel em pesquisa sobre inteligência extraterrestre. Como eu disse, ele é amigo desse astrônomo. Na época, quando eu fiz um vídeo aqui no canal, nem sei se ainda está aqui, porque alguns vídeos que estavam muito mal gravados eu tirei aqui do YouTube, mas eu lembro que alguns especialistas até colheram materiais desse objeto aqui. Segundo esses especialistas, falaram que tinha rocha. Não tinha nada ali de nave, mas ele continua insistindo nessa coisa, até porque tem relatos de navios perderem o sinal de radar, de GPS quando passam por essa região. Como as pessoas falam que acontece no Triângulo das Bermudas. Então, perto desse objeto aconteceria coisas parecidas. Então, isso vai alimentando esse mistério em torno da anomalia do Mar Báltico. Mas especialistas dizem que isso aqui surgiu sozinho, por meio de causas naturais. Agora a gente tem que esperar esse anúncio. As expectativas estão lá em cima. Então, guardem bem o rosto dessa mulher. Se isso se confirmar, ela vai ser um dos rostos mais conhecidos do mundo. E se isso não se confirmar, se fosse ela, faria que nem um Avestius, meteria a cabeça na terra e nunca mais sairia. Mas vamos lá, vamos tomar cuidado com essas informações, porque a gente ainda não sabe sobre o que é essa descoberta. Quem está falando aqui é o Daniel, que tem um viés bem forte sobre vida alienígena e tudo mais, que é esse cara aqui. Ele disse que se empolgou muito com os dados e a pesquisa dela é focada nessa coisa. Então também tem esse viés de vida alienígena. Mas é importante entender como é que a ciência é feita. Então esse artigo, obviamente, vai ser submetido à revisão, por pares, para ver se é um falso positivo, para ver se realmente tem uma descoberta impactante ali ou não. Então estaria no processo de descoberta. Como eu disse, o material de pesquisa dela são esses objetos transientes, óticos. E aí tem várias hipóteses que poderiam explicar esses objetos como supernovas, como eu já falei. Está aqui na imagem.
novas microlentes gravitacionais, erupções de anãs vermelhas, quilonovas. Então tem vários objetos que eles teriam que descartar para falar que é uma coisa inteligente. E tem essas fontes desconhecidas, que a gente ainda não sabe que é o que o Vasco, esse projeto que ela está inserida, pesquisa. Mas não é porque a gente não sabe, não é porque é desconhecido, que consequentemente isso é alienígena. A gente tem que ver quais são esses dados que ela colheu aí para poder fazer essas afirmações. Então vamos ficar aqui na expectativa. Mas, gente, pé no chão, porque como eu falei, esses objetos que ela pesquisa podem ser várias coisas. Como eu disse, supernova, nova, quilonova, tudo isso aí pode explicar esse fenômeno de objetos que aparecem e desaparecem no céu. Então vou esperar aqui um pronunciamento dessa astronoma, entrevista que ela for dar qualquer coisa do tipo, sobre essa descoberta anunciada pelo Daniel. E aí, quando ela falar mais algumas coisas, eu trago aqui para vocês, para não perder nada. Se inscrevam no canal. Mas como eu disse, esse artigo que ela está preparando, nada desses objetos que eu citei aqui, que está aqui na imagem, por exemplo, eles não têm que ter relação com isso que ela está falando. Tem que ser uma coisa anômala, que nada desses objetos celestes explicam. Estou curioso para saber, mas eu peço para vocês cautela. Tem que ter cautela, porque falar de vida alienígena perto da Terra é uma coisa muito grandiosa. A gente não pode apenas falar aí. Enfim, a gente tem que provar. Isso tem que ser revisado e como eu falei aqui, se for realmente uma coisa impactante, vai ser muito demorado essa revisão, para a gente não ter um falso positivo. Eu estava lendo aqui alguns especialistas que analisaram esse anúncio, alguns astrônomos e tudo mais, e eles veem isso com um certo ceticismo, porque pode ser que ela, ou que o Daniel tenha dado uma exagerada, e que a verdade seja um golpe de marketing, até para elevar tanto o nome dele, do Daniel, quanto dela, para eles ficarem bem falados. Falam que o Ávila Webb faz isso, aquele cientista de Harvard, que fala que o Amumu era uma nave espacial. Tipo assim, se não fosse essa declaração dele, que o Amumu é uma nave espacial, acho que eu nem saberia quem ele é. Muitas pessoas conhecem ele, por conta do Amumu e do trabalho que ele faz, tentando levantar a hipótese que aquele objeto era uma nave. E agora ele está falando isso também do 13 Atlas, que pode ser uma nave espacial e já caiu por terra, porque já foi identificado como características cometárias desse objeto. Mas então, tem gente que fala que pode ser isso, que ela pode estar usando de marketing, falando isso aí dessa descoberta, impactante e tudo mais. E quando chegar a descoberta de fato, não vai ser tão impactante assim. Então é talvez uma coisa anômala assim, que a gente não consegue entender de imediato, mas que com mais pesquisas a gente consiga discernir o que é, ou até um fenômeno novo, entendeu? E não necessariamente alienígenas. Talvez ela realmente tenha alguma coisa interessante para mostrar, mas tenham cautela. Tenham cuidado com as coisas que estão na internet, porque é muito precipitado falar qualquer coisa agora. Vamos esperar novas declarações dela e esse artigo ser publicado.